Então o Midrash dessa semana, dessa Parashá, é da Parashá Shoftim, né? Quer dizer, juízes. E como a Parashá mesmo já tem o nome dela, né? Ela começa falando dos juízes, né? Então, ela começa a falar que dentro do território de Israel, né? Moisés começa a explicar para aquela geração que terão vários juízes, né? Que eles irão julgar toda a população. E daí ele começa a falar da quantidade de juízes, né? Ele fala que em Jerusalém seria a sede, né? Seria onde ficaria o Sanedrim, né? Que é o grande tribunal rabínico geral, né? Como se fosse a sede, assim, dos juízes. Ficaria em Jerusalém. Lá teria 70 juízes. Esses 70 juízes, eles seriam responsáveis não só por julgar as outras pessoas, mas também até por aconselhar outros juízes, né? Ele falou que existiriam tribunais menores, né, que seriam os Beit Din. Esses tribunais poderiam ter de 3 a 28 juízes, né? Isso dependeria da quantidade da população. Se você tivesse uma cidade judaica com uma população pequena, o mínimo de juízes que você poderia ter seriam 3, né? Se tivesse uma cidade judaica muito grande, com uma população muito grande, né? Então, o máximo que você poderia ter seriam 28 juízes, né? Aí o Moshe começa a falar para aquela geração justamente aquilo, que em casos de dúvida, né, esses juízes do Beit Din de outras cidades, caso eles tivessem dúvida com o julgamento, eles deveriam sempre se consultar com os 70 juízes de Jerusalém, né? E dentre esses 70 juízes, um era eleito presidente, que seria assim o presidente dos juízes, né, em Jerusalém. Logo depois disso, o Midrash ele separa algumas histórias de como o juiz ele deve julgar um povo, né? Como deve ser o comportamento de um juiz. E daí um momento aqui. E daí ele começa a contar a história do Rabi Yonatan, né? O Rabi Yonatan, ele era um rabino da época talmúdica, né? E conta a seguinte história. Certa vez, existia um judeu e um vizinho não judeu, né? Que eles moravam, um era vizinho do outro, eles moravam próximos, né? Só que o vizinho judeu, ele tinha uma árvore muito grande. E essa árvore estava começando a chegar na casa do vizinho dele, então estava atrapalhando, né? Caso aquela árvore até mesmo caísse, poderia destruir não só a casa do judeu, mas a casa do vizinho não judeu. E aí, esse não judeu foi conversar com o Rabi Yonatan, né, e o judeu, e foram querer descobrir uma solução, né? Falaram, então, o que a gente faz? Olha só, ele tem a árvore lá muito grande, essa árvore pode acabar atrapalhando aqui a minha casa, pode destruir alguma coisa. E o Rabi Yonatan pensou, e ele sabia da solução. Só que para o Rabi Yonatan, o Rabi Yonatan, ele sabia da solução, né? A lei judaica já respondia aquilo ali, que seria cortar aquela árvore, né? Porém, o Rabi Yonatan não tinha cortado a árvore da casa dele. A árvore da casa dele estava... Então, ele não tinha podado a árvore da casa dele. Então, ele adiou esse julgamento durante mais um dia e ele foi para a casa dele. Ao chegar na casa dele, o que aconteceu? Ele está no caminho para a casa dele e viu que aquela era a casa do Rabi Yonatan, né? E ele viu que a árvore da casa do Rabi Yonatan era muito grande e os galhos estavam chegando na casa do vizinho. E ele viu e ficou com raiva, né? Pensou, poxa, o cara tá julgando o meu caso, e sendo que ele nem faz isso com o vizinho dele. E nisso no outro dia, o Rabi Yonatan foi e julgou, né, tanto o judeu quanto o não judeu, e ele falou para o judeu o seguinte, né? Você deve cortar a árvore, você deve podar a sua árvore para ela não atrapalhar a casa do vizinho. E daí o não judeu escutou, né? Foi um ótimo julgamento. Só que ele falou, o que adianta você julgar e você não fazer o mesmo? Aí o Rabi Yonatan falou, você na verdade está fazendo um mau julgamento meu. Porque na verdade eu adiei o julgamento de vocês para hoje, porque justamente
eu teria que cortar os galhos da minha árvore, que estavam atrapalhando a casa do meu vizinho, para poder julgar vocês. Como que eu vou poder julgar você se eu não fiz nem o correto? O que deve ser feito pela halahá. Então, daí o Midrash fala que justamente o juiz, ele tem que ser uma pessoa íntegra, né? Então, se ele está fazendo determinado julgamento moralmente, ele tem que cumprir aquilo na vida, no dia a dia dele. Aquele julgamento, aquelas leis não tem que ser da boca para fora. E sim, ele tem que seguir e tem que viver todos aqueles mandamentos, né? E o Midrash, né, finaliza com a história do rei Davi, falando justamente isso, que o quanto que o juiz ele tem que ser humilde também, né? Que o rei Davi, além de ser rei, ele também fazia os seus julgamentos, né? Julgava a população naquela época. E o Midrash fala o seguinte, que certa vez não, o rei Davi, né, ele tinha um certo costume. Quando um pobre ele era julgado e a pena daquele pobre era que ele pagasse uma indenização, por exemplo, ele cometeu alguma transgressão e o julgamento dele teria que pagar tantas moedas de prata, o que o rei Davi fazia? O rei Davi, ele pessoalmente pegava aquele dinheiro e o rei Davi construiu um fundo justamente para os pobres, onde esse dinheiro que os pobres perdiam no julgamento, porque realmente ele estava errado, ele teria que doar o dinheiro para outra pessoa, aquele dinheiro que aquele pobre teve que pagar, ele ia para um fundo, e nesse fundo ele ajudava as pessoas pobres, né? Então, o Midrash fala justamente isso, que o juiz ele tem que procurar ser justo em todas as suas ações, né? Em todos os seus julgamentos, né? Ele tem que procurar sempre ser justo com aquela população, independente de quem seja. Logo depois de Moisés, ele começa a falar de idolatria. Só para situar aqui o João, né? Essas paraxás que a gente está vendo, João, do livro de Deuteronômio, né? Esses midrash, ele se passa com uma nova geração, né? Da geração antiga só sobrou o Moisés. Ele está explicando as leis que aquela geração vai ter que seguir para quando eles chegarem em Israel, né? Porque ele reforçou essas leis porque eles eram crianças, muitos deles eram crianças e alguns nem eram nascidos na época que foram para o Egito, né? Porque eles ficaram 40 anos no deserto. Então Moisés está reiterando e está acrescentando também, ou explicando, aprofundando as leis para aquela geração, porque eles estavam próximos já, como é o último livro da Torá, né? Eles já estavam próximos a chegar à terra de Canaã, né? Então ele estava explicando todas essas leis, né? Logo depois o Moisés ele fala de idolatria, né? Então ele fala algumas coisas que seriam proibidas no território levita, né? Onde ficariam os santuários, onde ficariam as casas dos levitas, né? Então seria proibido plantar árvores. Por que seria proibido plantar árvores? Porque naquela época existia a maioria, né, das nações, né, que existiam, elas eram, se não todas, né, elas eram idólatras, né? Então elas tinham um conceito de plantar árvores no seu dentro dos seus santuários. Então eles plantavam várias árvores. E o Midrash fala que para se afastar totalmente da idolatria, para isso não afetar de forma nenhuma os judeus, o que foi feito? Foi proibido plantar uma árvore dentro do santuário, né? Dentro do Mishkan. Então era proibido você plantar qualquer árvore ali próxima, e era proibido também você fazer a matzevá, né? Que era justamente você erguer pedras como ídolo, ou você erguer pedras para você fazer uma oração. Aí a gente também pode pensar um pouco, né? Poxa, mas Jacó, né? Yaakov, ele fez isso. Quando ele saiu da casa de Labão, né? Ele juntou as pedras, derramou o azeite ali e fez uma oração, né? Para Hashem, né? E o Midrash justamente vem explicar por que isso foi proibido, né? Isso foi proibido, assim como a árvore, para você não ter qualquer proximidade com a idolatria, para você, em nenhum momento, pegar o povo de Israel e conseguir desviar aquele povo para a idolatria, para eles continuarem retos no caminho de Hashem, né? Então, seria proibido justamente você fazer isso, porque assim como Yaakov fez
ergueu essas pedras e se faziam as orações, as outras nações copiaram isso. Então, muitas vezes, eles erguiam pedras e tratavam aquelas pedras como se fossem ídolos, né? Então, isso se tornou proibido justamente para não causar nenhuma proximidade com nenhuma idolatria. Só um momento, deixa eu abrir aqui que minha gatinha tá querendo sair. Pronto. Saiu. Logo depois de Moisés volta a falar de novo agora sobre os juízes, né? Sobre os juízes, mas especificamente sobre o Sanedrim, né? Que é justamente esses juízes que ficariam na capital, né? Em Jerusalém, né? Esses 70. Então isso, esses 70, e dentro desses 70 teria um juiz, né? Que seria assim o presidente, né? Dentro daqueles juízes, né? Seria eleito pelos próprios juízes, né? Quem seria o mais sábio ali para poder presidir, né? E ele fala que todas as pessoas têm que obedecer o Sanedrim, né? Dentro da terra de Israel, você seguindo aquelas leis, por mais que aquilo pareça absurdo para você, mesmo o Midrash fala a seguinte frase, né? Mesmo que o Sanedrim fale que esquerda é direita e direita é esquerda, você tem que segui-los. Porque quem colocou todos aqueles juízes lá dentro, por mais que você ache que aquele julgamento foi injusto, por mais que você ache que eles estão errados em determinado assunto, você tem que segui-los, porque quem colocou cada juiz ali dentro foi justamente Hashem, né? E se você não segue as leis, você acaba tendo como posso falar assim, uma anarquia, uma destruição daquela sociedade ali dentro, né? Então, o Midrash explica muito bem da importância de obedecer o Sanedrim. Ele conta duas histórias muito legais, né? Uma delas é na época talmúdica, né, do Rabi Eliezer, e surgiu uma discussão na época, né? O Rabi Eliezer, ele falou que determinado forno, ele era puro. Ele falou, não, esse forno aqui, ele é puro, vocês podem cozinhar pães nele, ele é um forno kasher. E acabou que os outros sábios olhando e tal, falaram, olha só, Rabi Eliezer, esse forno não é kasher. E ele deu várias explicações, não, por causa disso, daquilo e tal. E daí eles começaram a discutir, a discussão ficou acalorada, né? E o Rabi Eliezer falou o seguinte, bom, se eu tiver certo, eu quero que aquele rio ali, ele mude o seu curso. E assim que segundo a história do Midrash, assim que o Rabi Eliezer falou, o rio mudou o curso dele. E daí os sábios falaram, olha só, mas Rabi Eliezer, você é uma pessoa muito próxima de Deus. Então, às vezes você conseguiu mudar o discurso, o curso do rio, justamente porque você é muito próximo de Hashem. Então você tem méritos para isso. Então isso não é justificativa para poder mudar, para você poder responder que aquele forno é impuro ou não, né? E mesmo assim, depois desse milagre, né, do rio mudar o seu curso, o Sanedrim não mudou, e justamente mostrando isso, né? Que por mais que o cara seja sábio, por mais que o cara seja bastante próximo de Hashem, ele tem que seguir o Sanedrim, né? E a segunda história é a do Rabi Yehoshua, né? O Rabi Yehoshua, se não me engano, ele era filho do Onkelos, que fez a tradução da Torá. E o Rabi Yehoshua, ele adiou o Rosh Hodesh de Tishrei, né? O primeiro dia de Tishrei. Ele adiou porque ele estava observando o céu, ele entendia de astronomia, ele falou, olha só, a gente vai ter que adiar o primeiro dia do mês. E ele falou, então, como a gente adiou o primeiro dia do mês, a gente vai ter que adiar o Rosh Hashanah. E daí ele falou isso. Mas só que ao chegar isso aos ouvidos do Sanedrim, o Sanedrim não concordou com ele. E falou, olha só, Rabi Yehoshua, na verdade o Rosh Hashanah não pode ser adiado esse dia. Ele não, mas se a gente trocou o primeiro dia do mês, a gente tem que avançar o Rosh Hashanah. O Rosh Hashanah não vai ser naquele dia, vai ter um dia, vai ser no próximo dia que vai acontecer o Rosh Hashanah. E fala que a partir desse momento que ele se colocou assim, né, em frente ao Sanedrim, né, ele recebeu justamente uma carta, né, uma mensagem do Rabi Gamliel, que era o rabino-chefe da época, né, do Sanedrim,
E ele ficou muito nervoso, né? Assim, nervoso com medo de ser punido pelo Sanedrim, porque ele respeitava bastante aqueles juízes, né, daquela época talmúdica e tal, e ele ficou com muito medo de ser punido, né? E o Rabi Akiva foi e conversou com ele. O Rabi Akiva era da época do Rabi Yehoshua e conversou com ele, né? Falou, não, fica tranquilo, você é uma pessoa bastante temente a Deus. E justamente nesse dia, antes do dia dele ir visitar, né, que ele foi convocado pelo Sanedrim, né? O Sanedrim chamou ele para conversar, né? E ele pensou, poxa, vou tomar uma bronca, vou puxar minha orelha aqui, ou sei lá o que vão me julgar, né? E ele teve um sonho. E nesse sonho ele encontrava, segundo o Midrash, né, ele sonhava, e no sonho falava que ele teria que obedecer que ele estava certo, que sim, ele estava certo, que deveria sim atrasar, porém ele deveria seguir o Sanedrim, e deveria obedecer o Sanedrim. E assim que ele chegou no Sanedrim, ele se desculpou e tal, falou que sim, ele não pode fazer essa mudança, sendo que um dos mandamentos de Hashem, né, você obedecer a todos os juízes. E ao falar isso, né, ao representar essas palavras humildes, né, o Rabi Gamliel deu um abraço nele, deu um beijo nele, e ele falou as seguintes palavras, né? Muito obrigado, meu mestre e pupilo. E daí o Midrash explica a seguinte palavra, né? Por que o Rabi Gamliel chamou ele de mestre e pupilo ao mesmo tempo? O Rabi Gamliel chamou ele de mestre porque o Rabi Gamliel sabia que ele era muito grande de Torá. Assim, a sabedoria, por mais que o Rabi Gamliel fosse o presidente, sabia que a sabedoria do Rabi Yehoshua ainda era maior que a dele. E pupilo, por ele ter a humildade de aceitar o julgamento do Sanedrim, mesmo sabendo que ele era muito sábio, que talvez ele pudesse estar certo. Então, o Rabi Gamliel ao mesmo tempo chamou ele de mestre e de pupilo, né? Porque ele acatou todas aquelas leis dentro do Sanedrim. E logo depois de falar sobre os juízes, né, a Parashá, né, Moshe começa a falar para aquela geração sobre os reis, né? Como que os reis deveriam agir assim que eles fossem eleitos, né? E aí, o Sanedrim fala que, assim como é importante você ter juízes, é importante você ter um rei. Porque o rei, ele não só vai ser o poder moderador, né? Ele que vai conseguir manter aquelas leis, ele vai conseguir agir de uma forma mais dura se o povo se voltar contra os juízes. E não só isso, né? Ele é um poder, como o Midrash fala, né? Ele é um poder não só que ele vai servir também em casos de guerra, né? Porque os juízes, eles funcionam para julgar o povo, e já o rei, ele funciona como para manter justamente essa hierarquia dentro dos poderes. Então o rei funcionaria como isso, e em casos de guerra, né? Que ele que iria proteger, ele que iria comandar os exércitos. Então fala justamente da importância do rei, né? E o Midrash fala justamente da passagem do Tanar. Isso no Midrash, né? Isso no Midrash, isso. Isso daí, e o Midrash começa a falar justamente da passagem do Tanar, né? Da importância do rei, como que o rei deveria agir, né? E se a gente pegar para ler o Midrash, né, ele fala justamente o seguinte, né? Na passagem de Reis 1, né, que fala do profeta Samuel, né? O povo, ele pede um rei naquela época, e o povo pede um rei para se parecer, porque ele fala o seguinte, né? Nós queremos um rei, mas nós queremos um rei assim como as outras nações. Então, o Samuel, ele ficou muito furioso com o povo, né? Porque o que o povo falou? Nós queremos um rei como as outras nações, porque todas as nações idólatras ao redor tinham reis, né? Israel não tinha um rei, só tinham juízes que julgavam o povo. E o Samuel falou o seguinte: o erro de vocês não foi pedir um rei. O erro de vocês foi querer se comparar às outras nações. Por isso que vocês vão receber o rei que vocês merecem. E quem foi o primeiro rei de Israel? Foi o rei Saul, né? O Shaul, que é o nome dele em hebraico, né? E foi o rei que o povo mereceu. Então, Deus falou o seguinte: se a gente for até ler, eu estava lendo esses dias, né? Reis 1, né? Com o profeta Samuel. E Deus fala o seguinte, né?
para o profeta Samuel. Eles tinham que pedir o meu reinado, não o reinado de um ser humano. Então, e justamente foi isso que veio, né? Somente o segundo rei que foi um grande rei, que foi o rei Davi, né? Mas o primeiro rei, ele teve várias falhas dentro do judaísmo, né? Que foi o rei Saul, né? E daí entra aí os mandamentos do rei, né? Que Moisés falou para aquela geração, né? Então ele fala que primeiro o rei não poderiam ter muitos cavalos, um dos mandamentos. A gente pode pensar, poxa, por que o rei não pode ter muito cavalo, né? E daí o Midrash explica o seguinte, né? Ele não pode ter muito cavalo, primeiro, para não se comparar ao Egito. Porque o Egito, ele tinha muitos cavaleiros, ele tinha muitos carros de guerra, né? Aquelas bigas, né? E o Egito tinham bastantes cavalos, né? A primeira coisa seria para não se comparar ao Egito, né? Um país idólatra, né? E a segunda seria para não pensar que aquele rei ele é muito poderoso. Por quê? Porque naquela época, né, o que decidia uma guerra, muitas vezes, era a cavalaria, né? Porque você tem infantaria e você tem a cavalaria. Na maioria das vezes, a cavalaria ela vai se dar bem diante da infantaria, né? Então, o rei, quando ele tinha uma cavalaria muito grande, quando ele tinha um número de cavalos muito grandes, ele poderia se achar superior. Podia achar, não, eu tenho poder, né? Então, essa primeira lei já entra justamente para você poder inibir o orgulho daquela pessoa, né? Então você não poderia ter muitos cavalos, né? Logo depois, o rei... Deixa eu procurar aqui rapidinho. Sim. O rei não poderia ter muitas riquezas. Então o Midrash fala, assim como os cavalos, né? Que a pessoa poderia se achar muito poderoso por conta do poder bélico dele, né? Então o Midrash explica, né, que o segundo mandamento, que o rei não poderia ser muito rico, ele não poderia ter muito ouro ou muitas riquezas, justamente para ele não se achar autossuficiente. E mais uma vez o orgulho, o ego dele, o engolir, né? E ele achar que porque ele tem muito dinheiro, porque ele é muito rico, então ele não precisa de Deus, ou ele não precisa ajudar os servos dele, porque ele já tem um pé de meia dele feito e da família dele feito, né? Então era proibido um rei ser muito, muito rico. E o terceiro e o último, o rei ele não poderia ter muitas mulheres. Ele não poderia se apegar a muitas mulheres. Isso é um dos mandamentos que Moisés deu para o povo. E daí a gente pode lembrar, poxa, mas espera aí. Primeiro, poxa, não pode ter muitas mulheres. A primeira pessoa que a gente vai pensar é o rei Salomão, né? Poxa, mas o rei Salomão tinha mais de 1000 mulheres? Como assim não poderia ter muitas mulheres? O rei Salomão, que é considerado o mais sábio de todos os homens, ele teve mais de 1000 mulheres? Como assim? E daí o Midrash explica isso. Ele fala que não só muitas mulheres, mas o rei Salomão, ele tinha muitos cavalos. Então, já é uma lei que ele não poderia seguir, né? Ele tem muitos cavalos, ok. Segundo, ele era muito rico. O rei Salomão, ele era realmente uma pessoa muito rica. Apesar dele ser bastante rico, ele investiu bastante, né? O templo, ele era, de acordo com o que ele é descrito, você vai pegar o Tanar, vai ler, né? O jeito que era construído, era um ouro, era peças bonitas, eram pedras caríssimas que ele construía o templo. Ele também valorizou, por mais que ele fosse rico, ele valorizou. Mas também está errado, porque não pode ser muito rico, ok. E o terceiro, como eu falei com vocês no início, né, justamente as mulheres, né? O rei Salomão ele tinha uma quantidade muito, muito grande de mulheres, embora a gente saiba que essas mulheres eram justamente para manter a paz no reino, né? Então ele tinha que ter várias mulheres para poder evitar a guerra ali, né? Porque em si todos seriam parentes, então não era bem visto entre os outros povos atacar um parente. Mas mesmo assim, diante da Torá, ele está transgredindo, porque a lei fala o quê? Não, você não pode ter muitas mulheres. E daí o Midrash fala o seguinte, né? Que o rei Salomão, ele falava, quando falavam isso com ele, né? O rei Salomão ele dizia que ele tinha uma sabedoria muito grande. Ele falou, não, Deus me deu uma sabedoria muito grande, então eu sei administrar isso. Mas daí veio o problema. O rei Salomão ele teve muitas mulheres, né? Então,
por conta dele casar com as mulheres, então toda mulher que ele casava, aquela mulher tinha que se, segundo o Midrash, aquela mulher tinha que se converter ao judaísmo, para ele casar com aquela mulher. Então ele conversava com ela e tal, e aquela mulher se convertia ao judaísmo e casava com ele. Mas só que, segundo o Midrash, ele foi... Hashem acusou ele de ser idólatra. Por que Hashem acusou o rei Salomão de ser idólatra? Justamente porque uma das esposas do rei Salomão se tornou uma idólatra. Então, ela se tornou idólatra, o Midrash fala, por conta dele não convencê-la a voltar para o judaísmo. Então, isso causou uma instabilidade no reino. Então, poxa, as pessoas começaram a pensar, caraca, a rainha é idólatra, poxa, então também vou entrar na idolatria. Então ele acabou caindo nas consequências de todos aqueles mandamentos que o rei não poderia ir, né? Então o rei não poderia ter muitos cavalos, por quê? Para não se comparar ao Egito. E daí muitos judeus foram para o Egito. Por quê? Porque pensaram, poxa, o rei tem muitos cavalos, a esposa do rei é o idólatra, então não tem problema ir para o Egito. Então várias pessoas foram, na época do reinado também do rei Salomão, algumas pessoas foram para o Egito. E ele foi punido, Hashem o puniu, falou que Salomão foi comparado a um idólatra, né? E óbvio, né, que o rei Salomão se arrepende, né, das coisas que ele fez, né? E ele fala o seguinte, né? Aí abre aspas, né, que o Midrash separa uma frase do rei Salomão, né, que ele fala o seguinte: eu me apoiei na minha sabedoria e ignorei as palavras da Torá, enraivecendo a Deus. Ou seja, o rei Salomão, ele transgrediu, mas ele se apoiou na sua sabedoria, né? Pensando, poxa, não, Deus me deu uma sabedoria muito grande, então vou conseguir administrar. Só que não. Por mais que ele seja um homem extremamente sábio, extremamente inteligente, como a gente sabe, ele está transgredindo. E ele continua com mais uma frase, né? Falando o seguinte: as mitzvot, né, os mandamentos de Deus, são mais sábios do que tudo que um ser humano poderia sequer imaginar. Nenhum ser humano ele tem a capacidade de identificar o que um mandamento de Deus consegue fazer com a alma dele, consegue elevar a alma dele. E por isso que ele fala que ele falhou. Porque ele se apoiou na sabedoria dele, ele se apoiou demais. E como ele fala, ele usou a sabedoria dele como uma bengala para poder apoiar as transgressões dele. Mas, como ele fala, né, como o Midrash também fala, Hashem trata todas as pessoas do mesmo jeito. Independente se a pessoa é um tzadik, independente se a pessoa é um rachá, independente se é um benoni, se é um judeu, se é um não judeu, se é um idólatra, se não é idólatra, independente disso. O Midrash fala que Hashem vai julgar as pessoas do mesmo jeito. Peraí. Hashem vai julgar as pessoas do mesmo jeito, independente do nível de sabedoria dele, independente da religião dele, independente do jeito que ele seja. Hashem vai julgá-lo do mesmo jeito, né? Hashem vai julgar pelas suas transgressões e não pelo que você é, ou por onde você nasceu, ou o que você conquistou, né? E logo depois o Midrash relata que o rei ele deveria andar com 2 Sefer Torah, 2 mini Sefer Torah. Naquela época, né, a Torá era um pergaminho, né? Então se ele fosse com a Torá, andar com a Torá toda seria um pergaminho muito grande, né? Então ele andava com a miniatura de um pergaminho. Só que seriam duas miniaturas que ele teria que andar. A primeira, ele teria que andar com ele. E o segundo pergaminho, ele teria que colocar no tesouro dele. E qual o ensinamento disso? O ensinamento é justamente que, assim, primeiro, o rei, por mais que ele fosse poderoso, ele teria que andar com o Sefer Torah. Por quê? Porque ele tem que lembrar sempre que todas as leis, todo julgamento que ele está fazendo, ele tem uma responsabilidade enorme. Então, tudo aquilo ele tem que se basear na Torá. Então, tudo que ele faz, aonde ele vai, as atitudes que ele toma, são muito sérias. Ele é o rei. Então, ele teria que andar com o Sefer Torah. E o segundo local que o Sefer Torah deveria ser colocado seria no seu tesouro. Para ele lembrar que nenhuma quantidade de ouro do mundo vai superar a sabedoria de Hashem. Né? Nada vai superar isso. Então, o maior tesouro que ele pode ter na vida é a Torá.
e não ouro, prata e terras, né? Então é isso que o Midrash fala sobre os reis, né? E ele fala mais alguns mandamentos, né, dos reis. Por exemplo, na Amidá, né, que é a oração que faz principalmente toda manhã, né? Na Amidá, é normal que a pessoa, quando ora a Amidá, ela se curve 4 vezes, né, durante a oração. Mas um rei, ele deve orar toda a Amidá. Toda a oração da Amidá, ele tem que fazer essa oração curvada. E o Midrash explica justamente que isso é para evitar a vaidade e a presunção num rei. Porque como ele vai estar numa posição muito elevada, ele pode ser induzido pelo Yetzer Hará dele a ser presunçoso, ou ser vaidoso, ou ser um ególatra, né? Então, justamente vem para que ele não siga esse caminho, para justamente evitar isso, né? E para ele sempre reverenciar e ele sempre lembrar que por mais que ele está julgando aquele povo, o verdadeiro rei não é ele, o verdadeiro rei é Hashem. E daí, só um momento. Só um momento, era a gatinha de novo, já tá agitada. E fechando, né, falando sobre os reis, né, o Midrash separa algumas frases do Maimônides, né? Então ele fala o seguinte, né? Abre aspas, né, pro Maimônides, né? Não, vou fazer um resumo da frase dele, né? Ele fala justamente sobre o Mashiach, né? Então ele fala que se a pessoa for descendente real, direto da casa do rei Davi, e ele servir a Hashem, e ele conseguir convencer as pessoas que Hashem é aquele Deus, Hashem conseguir trazer as pessoas para o judaísmo, talvez ele possa ser o Mashiach, né, o grande rei, né, o Messias, né. Porém, se aquela pessoa ela conseguir reconstruir o templo sagrado e trazer todos os judeus de volta a Jerusalém, certamente essa pessoa ela vai ser o Mashiach, né. E daí Moisés continua falando sobre os sacerdotes, aí ele dá algumas leis, mas ele dá uma pincelada, né? Ele fala de forma mais rápida das leis dos sacerdotes no Midrash. Então ele fala que os sacerdotes eram proibidos a servir magos, por exemplo. Determinado sacerdote ele quer saber alguma coisa, então era proibido de consultar feiticeiros, magos, qualquer pessoa que faça contato com os espíritos, né? Que faça qualquer ritual. Aí o Midrash fala de alguns rituais que existiam na época, né? Que eram rituais com ossos de animais mortos. Então era proibido fazer contato, né? Consultar qualquer pessoa, qualquer idólatra desse tipo, qualquer mago, né? Que o Midrash fala dessa forma. E os sacerdotes eles poderiam consultar justamente aquelas pedras do efode, né, que ficavam no seu peito. Porque dentro do efode, né, você tinha 12 pedras, né, cada pedra representando uma tribo de Israel, e dentro daquela pedra você tinha algumas letras. E se você juntasse todas as letras que você tinha naquelas pedras, você tinha todas as letras do alfabeto. E o Midrash fala que quando a nação de Israel estava passando por algo crítico, ou decidir se vai entrar em uma guerra ou não, ou passando por uma situação muito delicada, eles poderiam consultar, né, Hashem através do efode, né? Então o Midrash fala que quando os sacerdotes olhavam o efode, as letras brilhavam em uma certa ordem. Então elas diziam a palavra que aquela nação estava precisando, se deveria entrar em guerra ou não, ou o que eles estavam fazendo de errado. Então o Midrash fala que isso era um sinal que tinha naquela época, né? As letras brilhavam, então sacerdotes olhavam para o efode, as letras brilhavam e eles sabiam captar o sinal que Hashem estava querendo dizer, né? Logo depois,
são faladas das testemunhas, né? Como esse Midrash fala justamente de juízes, né? De Shofitim. Então fala de testemunhas. Então fala que para a pessoa ser punida, né, com um crime, seja lá qual for que ela fez, né, um furto, um roubo, um assassinato, seja o que for, ela só poderia ser punida se houvesse testemunhas. Não só isso, aquele caso, além de ser investigado, além de ser apurado, ele teria que ter testemunhas, e no mínimo 2 testemunhas oculares. Então, o Midrash relata dessa forma, né? Então, no mínimo, teria que ter 2 testemunhas oculares e fala o seguinte: se tivessem mais de 2 testemunhas, por exemplo, vamos dar exemplo com 2 testemunhas. Se tivessem 2 testemunhas e uma testemunha contradizesse a outra testemunha, por exemplo, eu vi fulano de tal furtando em um local. Aí o outro falasse, não, eu vi o fulano de tal furtando... Não era bem ali, era em outro lugar. Então, isso poderia ser uma confusão, né? Então, os juízes poderiam fazer um mau julgamento. Então, nesse caso, o julgamento não era aceito. Então, as testemunhas, elas não aceitavam a testemunha de uma pessoa dessa, né? Porque justamente os relatos não batiam, né? E, por último, né, sobre testemunhas, o Midrash fala que se uma pessoa tentar testemunhar contra a outra a fim de conspirar contra ela ou querer prejudicar, e for descoberta, a punição dessa pessoa é justamente a punição que ela tramou contra aquela outra pessoa. Por exemplo, eu vi aquela pessoa roubou de dinheiro. Ok. Se você deu um falso testemunho, então você teria que pagar aquela quantidade de dinheiro que você falou que aquela pessoa roubou para a pessoa que você deu falso testemunho, né? Então, o Midrash relata que era dessa forma, mais ou menos, né, dessa forma, dá alguns detalhes de como acontecia o julgamento, né? E, por último, ele fala sobre as guerras, né? Fala que existia um levita que ele era responsável por recrutar as pessoas para a guerra. Então, aquele levita, antes dele ele recrutava toda a população que poderia lutar, né? Todos os homens que poderiam lutar. Ele fazia um discurso e logo depois ele fazia algumas perguntas para aquelas pessoas, né? E caso se a pessoa tivesse uma casa, se a pessoa comprou uma casa e ela não conseguiu ainda desfrutar daquela casa, não conseguiu morar naquela casa ainda, então ele era liberado da guerra. O segundo seria uma pessoa que acabou de se casar. Então, a pessoa que acabou de se casar, ele acabou de casar com a esposa, casou há pouco tempo, ele também não poderia servir. E não poderia servir naquela guerra, né? E, por último, era constatado se aquela pessoa estava com medo. Então, se aquela pessoa que estava preparada para ir para a guerra, ela tivesse com medo, ela não poderia guerrear na guerra. Ela não poderia ir para a guerra. E daí o Midrash explica, né? Fala que nos 2 primeiros casos, né, tanto da casa quanto da esposa, as pessoas iam para a guerra com outro pensamento. Poderiam pensar, poxa, comprei minha casa, posso morrer aqui na guerra, não vou desfrutar minha casa. A cabeça dele estaria em outro local e não focado na guerra, né? E mesmo caso na esposa, né? Ele acabou de se casar, então, no caso, a cabeça dele poderia estar voltada para a família, né? Porque, poxa, acabei de formar uma família, estou entrando numa guerra agora, então ele também perderia a sua concentração. E, por último, as pessoas que têm medo, eles não deveriam servir, por quê? Pela falta de confiança em Hashem. Porque para você ir para a guerra, para aquela guerra acontecer, Hashem teve que autorizar essa guerra, né? Foi uma guerra inevitável, né? Até mais porque antes de entrar na guerra, a gente já viu em paraxás anteriores, o que Hashem fala? Se você está vendo que um reino está querendo entrar em guerra com você, o que você tem que fazer? Primeira coisa, tenta fazer a paz. Segundo, aquela nação não aceitou a paz, dá presente, dá gado, dá ouro para elas, oferece presentes para elas, porque vai que elas gostam do presente e desistem da guerra. Qualquer coisa é melhor do que você guerrear, né? Porque mais você barato. perder... É mais barato, né? Isso aí, é mais barato, né? É mais válido, ainda mais porque o judaísmo preserva muita vida, né? É mais fácil você doar uma quantidade de ouro, uma quantidade de gado, do que você perder. E a vida é mais barato para eles na escala de valor deles, né? Com certeza. Então,
é justamente isso, né? Então, o Midrash fala que a pessoa que tem medo, então ela esquece que aquela guerra ali é inevitável, que a Hashem está mandando ela para aquela guerra. Se a Hashem está mandando ela para aquela guerra, para ela ter confiança, ficar tranquilo. Ou existe alguém no universo que você tenha que dar mais credibilidade do que o Criador do universo? Eu acho que não, né? Ninguém tem mais voto de confiança do que o Criador do universo. Ele te criou sem necessidade, não tem necessidade. Ele é completo, ele tem tudo. E ele te criou. Você quer um beneficiário maior do que esse, né? Como a gente falou na paraxá anterior, né? De empréstimos. E com isso, o Midrash só fala, né? Dando um detalhe, falando da proibição de desperdiçar qualquer coisa, né? Então fala qualquer coisa útil, seja alimento, ou seja qualquer outra coisa, é proibido você desperdiçar. Então, o desperdício é uma transgressão, né? E o Midrash foca, né, óbvio, no alimento, né, que é o que vem mais à nossa mente, né? E ele fala que até mesmo no alimento, além de você respeitar, além de você orar, além de você ter noção que quando você se alimenta, você está ganhando energias para você fazer boas ações, você tem que programar o que você vai comer. Porque você não pode desvalorizar a sua comida, sabe? Porque aquilo ali é o seu combustível do dia a dia. Aquilo ali que está te dando energia para você levantar, para você trabalhar, para você, se Deus quiser, fazer uma boa ação, você ajudar uma pessoa. O que te mantém em pé? É a comida, é o alimento. Então você tem que respeitar ele, não desperdiçá-lo, né? E com isso, o Midrash termina, né? E agora, só para fechar, que eu falei muito, né? Trazer a minha opinião, né? Que eu absorvi, né? Do Midrash, né? Que eu li. Eu acho que a palavra desse Midrash, né? Que acho que grande parte dele falou muito dos reis, né? Acho que uns 60%, 70% dessa paraxá ela se concentrou muito nos reis, em julgamentos, né? E eu queria trazer justamente a palavra que eu acho que para mim sintetizou o Midrash, que foi a palavra humildade, né? Que era justamente o que um rei tem que ter, mas não só um rei, né? Que todo ser humano deveria ter. É justamente a humildade, né? Então, primeira coisa, né? Os sábios judeus falam que a pessoa que ela é orgulhosa, né? Aquela pessoa que não é humilde, a pessoa que é ególatra, né? Que possui um ego muito alto, se acha muito, ele é comparado a um idólatra. Por que ele é comparado ao idólatra? Porque o que o idólatra faz? Ele idolatra um ídolo. Ele acha que aquele ídolo, aquela pessoa ou aquela imagem, aquilo ali é tudo para ele, aquilo ali é o máximo, entendeu? E o que o cara que tem um ego muito grande acha? Ele acha que ele é o máximo. Então os sábios falam que a pessoa que tem um ego muito inflado, um ego muito grande, ele é o idólatra. Porque assim como o idólatra idolatra outras pessoas ou idolatra outras coisas, o ególatra ele idolatra a si mesmo, né? Então, sim, ele é o idólatra. Ele é idólatra, seja do corpo dele, da inteligência dele, seja o que for. Existem várias formas de idolatrar você mesmo, né? E daí, eu acho que como o Talmud, né, os sábios do Talmud falam também, né, que quando você é humilde, né, a pessoa que não é humilde, na verdade, a pessoa que é orgulhosa, ela está longe de Deus, né? Só que para isso fica algo um pouco estranho, né? Ainda mais dentro do judaísmo. Como assim a pessoa que é humilde, ela está longe de Deus? Se Deus está em todo lugar. Então é justamente por isso que a pessoa se afasta de Deus, quando a pessoa tem um ego muito grande, né? Então por que ela se afasta de Deus? Porque qual é o espaço de tudo que existe no universo? Quem existe, na verdade? Quem é o um? Deus, Hashem. Ok? E quando você tem um ego muito grande, o que acontece? Você cria um espaço só seu. Você, bem dizer, meio que está empurrando Deus. Você está criando um espaço só seu, onde você é o máximo, onde você é o bam. E você não cria um espaço para Deus. Então você mesmo está se afastando de Hashem, porque você está criando um espaço totalmente seu, onde não cabe Hashem dentro da sua vida, né? Então acho que a pessoa que a pessoa que tem um orgulho muito grande, não possui humildade, né? Ela está se afastando de Hashem, né? E também uma outra frase que eu acho muito bonita dentro do judaísmo, né, que fala o seguinte, né? Que mesmo que o mundo inteiro
chame você de tzadik, né? Mesmo que você ande na rua, as pessoas falam, nossa, você é muito sábio, você é um tzadik, a pessoa deve se considerar um rachá, um perverso. Por quê? A pessoa tem que se achar péssimo, ruim? Não, não é isso. O que os sábios estão querendo dizer, né? É justamente para você não se achar perfeito. Porque quando você se acha perfeito, você foge do que você veio fazer aqui, que é o seu reparo, o seu tikkun. Se você fosse perfeito, você nem estaria aqui. Se você fosse muito elevadíssimo, muito próximo de Hashem, você já teria se fundido com ele, você nem estaria aqui. Então, se você está aqui embaixo, você tem que aprender. Por mais que você seja... por isso que a frase fala, né? Por mais que você seja um tzadik, várias pessoas digam que você é um tzadik, se acham um rachá, porque sempre vai ter alguma coisa que você tem que melhorar. Você sempre vai aprender com alguém, né? Se você acha que você não aprende com a pessoa, então você não é mais humilde. Então, se você não é mais humilde, você não é mais um tzadik. Então, E também uma outra comparação, né, que os judeus fazem, sabe? Os judeus falam, né, que o humilde ele é como se fosse um copo vazio, né? Por que o humilde é como se fosse um copo vazio? Ele está sempre aprendendo, sempre cabe mais dentro dele. Já a pessoa orgulhosa, não. Você pode ver, a pessoa que se acha muito, quando a pessoa começa a falar, ele já sei, conheço isso daí, já conheço. Ele conhece tudo. O ouvido dele não consegue escutar mais informação, ele não consegue assimilar mais nada de novo. Por quê? Porque o ego dele é tão grande que ele acha que ele sabe de tudo. Quando, na verdade, se tem uma coisa que você pode ter nessa vida é aprendizagem. Isso nunca vai acabar. Você vai viver 500, 1000, 2000 anos e você ainda não vai aprender tudo. A gente tem que... Acho que esse é o grande foco, né? Pra gente, a abertura para a sabedoria, né? Pra gente, até mesmo como o Moré estava falando antes da aula, né? Acho que a abertura para a gente captar a sabedoria é justamente a humildade. Porque quando você é humilde, você está apto. Então você está apto de receber informação, você está apto de receber a luz do Criador, as informações divinas, né? E por último, agora só para fechar mesmo de vez, que eu só estou falando muito, queria fechar com a frase do Zohar, né, que eu escutei esses dias, que é a frase muito bonita, que ela fala o seguinte, né? O Zohar, né, fala: quem se acha nada será algo, e quem se acha algo será nada. E com isso eu fecho essa paraxá. Muito bom. Fechou com chave de ouro, hein, William? Essa frase aí foi tudo a ver com o que você falou aí da humildade. Muito bom. Muito bom mesmo.